Olá, seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. Hoje nós vamos falar sobre o combate ao fumo. Descubra como ajudar pessoas à sua volta que não conseguem abandonar o vício. Pois é, o assunto é sério. Muitas substâncias presentes no cigarro são cancerígenas. Mas nós vamos falar também de coisa boa. É isso mesmo, temos o momento da palavra. Já no quadro musical, vamos entrar em guerra, mas uma luta justa que exige muita renúncia de cada um de nós. É a partir de agora, no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus quando o assunto é compaixão. Precisamos aprender a amar e a expressar esse amor carregando os fardos uns dos outros. Por isso, eu te ofereço ajuda através da intercessão. É só ligar no 64 3621 1148. 29 de agosto é lembrado como o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre essa importante ação de tentar conscientizar as pessoas sobre os malefícios do cigarro. Não saia daí! Para falar sobre o combate ao fumo, estamos recebendo o coordenador de um programa antitabagismo, Fernando Guimarães. Fernando, obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Como é causada a dependência ao cigarro? A dependência ao cigarro é uma questão muito curiosa. Não podemos simplificar apenas a um fator. Na verdade, é um conjunto de fatores que vai determinar que o indivíduo inicialmente experimente o cigarro e normalmente essa primeira experiência é ruim, a pessoa sente mal, tem tonturas, tosse, espirro, fica com gosto ruim na boca. Então é uma experiência ruim, mas por curiosidade, por estímulo de outras pessoas, começa a repetir, a experimentar outras vezes e aí sim essa dependência começa a acontecer. Na verdade existe a dependência química, existe a dependência psicológica. Então isso depende de como essa pessoa se comporta. Às vezes essa pessoa tem problemas emocionais, familiares, de relacionamento e é uma pessoa que está carente emocionalmente. Então ela busca nessa substância que certamente provoca... Um refúgio, né? É um refúgio, mas é uma substância que quando em contato com o cérebro libera substâncias no cérebro que determinam uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, essa pessoa buscando essa sensação de prazer, de bem-estar, insiste, né, na questão de experimentar essa substância e aí chega um momento que isso se torna uma dependência. Para essas pessoas, a dependência psicológica ela é mais evidente. Para outras pessoas, a dependência química é que faz com que essa pessoa se torne dependente realmente do cigarro. E aí isso envolve até mesmo algumas questões com relações à genética. Tem algumas pessoas que são têm mais predisposição a desenvolver isso. Vem de famílias que têm o hábito, então essas pessoas começam a experimentar e elas têm uma facilidade maior de desenvolver essa dependência. Então fumam porque realmente sentem prazer, mas chega um momento que o corpo pede. Então, inicialmente é uma opção, mas a partir de um determinado momento, a pessoa se torna refém dessa dependência, que hoje é considerada uma doença. Existe uma classificação internacional das doenças e a dependência à nicotina
faz parte dessa classificação. Então, hoje é considerado uma doença. E sendo considerado uma doença, existe tratamento. Um dos malefícios do fumo é o câncer de pulmão, não é isso? Sem dúvida. O câncer de pulmão é uma doença terrível. Normalmente inicia-se num pequeno processo e ele vai se desenvolvendo e toma proporções muito grandes. Os pulmões são órgãos vitais, eles trabalham em conjunto com o coração. Então, a longo prazo, né, o prejuízo para a saúde desse indivíduo, ele é muito grande. O indivíduo vai perdendo toda a sua vitalidade, né, além de comprometer sua qualidade de vida. É um câncer que necessita de um tratamento agressivo, às vezes é preciso cirurgia, às vezes é preciso radioterapia, quimioterapia, que são tratamentos que podem resolver em alguns casos, mas o que chama a atenção é que muitas das vezes esse câncer ele é descoberto numa fase tardia e às vezes os resultados não são bons. E existem uma infinidade de outros tipos de câncer e outras doenças que também podem ser causadas pelo tabagismo. Existem doenças de ordem cardiovascular, né, sobretudo o ataque cardíaco, que pode acontecer a qualquer momento a partir de 10, 15 anos do cigarro. Quando a gente fala 10, 15 anos parece muita coisa, mas não é. A gente está acostumado a receber pessoas que fumam há 40, 50, 60 anos. E esse tempo passa muito rápido, a pessoa se envolve nas suas atividades e na própria dependência. Então, acaba que a doença é uma questão só de tempo. Existem as doenças de ordem neurológica também, como o acidente vascular cerebral, que tem tirado a saúde das pessoas, comprometido bastante, deixado sequelas. Além da doença periodontal, que acomete dentes, gengivas, porque a fumaça entra muito quente pela boca. Então, além de muito quente, muito tóxica, e é a porta de entrada aí para a fumaça. Mas são muitas as doenças, a gente considera como doenças tabaco relacionadas, porque tem essa relação com o tabagismo. Doutor, é difícil curar o tabagismo? Essa é uma ideia que os fumantes e a família dos fumantes acreditam. Eles acreditam que é muito difícil ou praticamente impossível, mas na verdade não é. Parar de fumar é mais fácil do que se imagina. Hoje em dia existem tratamentos, opções recomendadas pelo Ministério da Saúde, existe um Programa Nacional de Combate ao Tabagismo e existe muitas opções que são validadas cientificamente. Então tem como, é possível, basta buscar ajuda. Existe a terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de acolher este fumante, informar sobre a dependência, sobre os malefícios, sobre as formas de tratamento e, sobretudo, orientar um caminho a ser seguido. Parar de fumar é algo que desafia a humanidade, mas ainda existe muita falta de informação com relação a isso. Existem os adesivos de nicotina que podem ser usados, existem medicações que têm o seu papel e elas funcionam. Existem esses grupos de autoajuda que são fundamentais. Na verdade, esse tratamento ele envolve 4 ferramentas. A primeira delas é a vontade. A partir do momento que o indivíduo se interessa e busca ajuda, a gente conta com a maturidade e com a inteligência da pessoa. A segunda ferramenta é a orientação profissional. Existe consenso, existem diretrizes que determinam este acompanhamento e essa sequência do tratamento. Existe uma outra ferramenta que é o trabalho em grupo. A terapia em grupo é fantástico, porque quando você junta as mãos, o resultado vai ser simplesmente fantástico. Quando você junta pessoas que
estão nesta mesma situação, estão dispostas a seguir este tratamento, então um se apoia no outro. A facilidade de um ajuda o outro. A dificuldade de um faz com que o outro fique alerta, né, porque ele percebe que ele pode ter recaídas. E a última ferramenta são as medicações. Então, normalmente as pessoas acreditam que a medicação vai ser o principal do tratamento, e na verdade não, é uma somatória de fatores. Mas funciona, dá certo, as pessoas que buscam ajuda conseguem parar de fumar. E no final do tratamento, elas dizem que foi mais fácil do que elas imaginavam, que elas poderiam ter parado de fumar há muito mais tempo, se tivessem tido oportunidade. Mas tudo é uma questão da maturidade da pessoa. E o importante é que as pessoas não desistam, é que elas busquem ajuda. Isso é fundamental. E como o não fumante pode ajudar o fumante a deixar o vício? Essa é uma pergunta muito interessante. O não fumante tem um papel fundamental para estimular o fumante a conseguir buscar ajuda. Porque normalmente os não fumantes, eles agridem muito o fumante. Eles costumam criticar bastante, costumam dizer que as pessoas não param de fumar porque não têm opinião, não têm força de vontade, e na verdade não é por aí. É uma doença, precisa tratamento, precisa orientação, precisa informação. Quando a gente recebe uma crítica, a gente fica mal. Quando a gente recebe um elogio, né, é como se aquilo nos motivasse. Então, quando o não fumante questiona o fumante e critica, naquele dia aquele fumante fuma mais, porque ele se sente incomodado. Então, o não fumante, ele tem um papel fundamental, que é o papel da acolhida, de orientar, de informar que existe tratamento, que é possível, que a pessoa precisa tentar, que ela precisa se cuidar, ela precisa valorizar a vida, ela precisa valorizar a saúde, o corpo, para viver bem. Cada dia que passa, nós estamos mais velhos um pouquinho. Então, nós não fazemos planos para estar com a vida pior. A gente sempre faz planos para que a vida esteja melhor. Mas, fumando, consumindo um cigarro que tem cerca de 4.720 substâncias nocivas, é praticamente impossível. A doença vai ser uma questão de tempo. Então, eles precisam acolher, orientar, informar e motivar essas pessoas. Jamais dar a bronca. Fernando Guimarães, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, que foi esclarecedora. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto, que na verdade faz parte da minha vocação existencial. Há alguns anos que eu lido ajudando as pessoas a deixarem de fumar. Eu não sou contra o fumante, pelo contrário, eu sou a favor do fumante. Eu sou contra o cigarro, esse conjunto de substâncias que tiram a vida de 5 milhões de pessoas no mundo todo e cerca de 200 mil brasileiros a cada ano. O fumante, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação, ele precisa de tratamento o quanto antes, porque a vida é bela, sem o cigarro ela é maravilhosa. Isso são relatos dos pacientes que a gente acompanha e que nos deixam esse tipo de fala e que é mais fácil do que se pode imaginar. Mais uma vez, muito obrigado. E daqui a pouco, você que nos acompanha vai ouvir uma palavra do coração de Deus. Continue conosco. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira.
Infelizmente, há pessoas que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho e declaram guerra contra alvos errados, como o patrão, o vizinho, o colega de trabalho e até mesmo os irmãos. Nossa luta não deve ser contra o ser humano, e sim contra o pecado, contra o nosso orgulho, a inveja, a mentira, a maldade. Então lute, meu amado, para proteger o seu coração do engano. Bandeira branca não, paz com pecado não, da santidade eu não abro mão. Contra o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra, na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra, contra o pecado eu estou em guerra. Não vou ceder a um campo de batalha que dentro de mim preciso vencer. O pecado todo dia tem ofertas pra me corromper, querendo na base se infiltrar. Mas não vou negociar, não vou tirar a farda do campo de batalha, não vou baixar a guarda. O meu alvo não é o sangue nem a carne, é contra principados e contra potestades. Bandeira branca não, paz com pecado não, da santidade eu não abro mão. Contra o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra, na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra, contra o pecado eu estou em guerra. Na torre de vigia não posso vacilar, não é farda tua palavra que vai me camuflar. O inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é santidade, eu vou avançar. Na torre de vigia não posso vacilar, não é farda tua palavra que vai me camuflar. O inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é o céu, eu vou avançar. A santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra, na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra, contra o pecado eu estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra, contra o pecado eu estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra, na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, contra o pecado eu estou em guerra. Ele tem bênçãos para a sua vida. Nos dias de hoje, é dada grande ênfase aos dons do Espírito e concordamos que este tema é de fundamental importância para a vida cristã, conforme o apóstolo Paulo nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mas entendemos que, juntamente com os dons, precisamos olhar para o resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas, que é o fruto. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, encontramos a descrição precisa do fruto do Espírito, que é o amor e suas ramificações: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que precisamos do fruto? A resposta está em Mateus, no capítulo 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Este é o sinal de espiritualidade na vida do cristão. Baseados no capítulo 15 de João, aprendemos que, para termos uma vida frutífera no Espírito, devemos, primeiro, permanecer ligados a Cristo. Precisamos aprender com a criação de Deus. Deus tem uma lógica e nos ensina através das coisas mais simples. Quando olhamos para uma árvore, não vemos nenhum esforço dos ramos para produzir frutos. O que os ramos precisam é de estar ligados à árvore. Jesus usa da figura do agricultor, da videira e dos ramos para nos ensinar sobre a vida cristã e seu fruto, que é o amor. Jesus nos ensina que o ramo não pode produzir fruto em si mesmo. Isso deve aquietar nosso coração. Muitos cristãos têm se esforçado para serem mais amorosos, mais pacientes, mais pacíficos, mas apenas se esforçado e muitas vezes têm se frustrado. Jesus nos diz que em nós não há capacidade nenhuma de darmos frutos bons. Nosso papel é permanecer em Cristo. Como permanecemos em Cristo? Através da oração, experiência com a palavra, comunhão com os irmãos, guardando os mandamentos de Jesus. Precisamos deixar de ir a Cristo somente nas necessidades, mas também na adoração e com fidelidade. Quando permanecemos na videira, que é Cristo, somos alimentados pela seiva, que é o Espírito Santo, e o fruto começa a ser produzido em nós. Vamos nos assustar com as mudanças em nós mesmos. É obra do Espírito Santo. Segundo, permitir ser limpos por Deus. Em primeiro lugar, devemos permanecer em Cristo. Mas quando permanecemos, não estamos livres de surgirem em nós os ladrões da seiva. As árvores, com muitos brotos e ramos, têm a seiva roubada na ponta. Deus é o agricultor e Ele sabe disso. Quais são os ramos que estão roubando a seiva de nossas vidas? Por isso, Deus, mesmo vendo que damos frutos, nos limpa para que sejamos mais produtivos. Algumas pessoas nos dizem: não entendo, estou na igreja, servindo a Deus, envolvido em ministério, dando frutos, Deus tem mudado minha vida, mas ainda tenho lutas. É Deus limpando, podando, é Deus tratando. O que em nossa vida tem roubado o fluir do Espírito Santo para que possamos ser mais frutíferos? Precisamos nos entregar à poda de Deus. São as obras da carne, são os vícios, os maus comportamentos, a falta de interesse pelas coisas de Deus, ou não levar Deus a sério. Mas existem alguns brotos que parecem que vão dar frutos. Confiança nas boas obras, orgulho, falta de humildade, só roubam a seiva e destroem os frutos. Limpeza ou poda de Deus fala de santidade. Somente uma vida limpa, santificada por Deus, será muito produtiva no reino dele. Precisamos pedir para Deus e permitir que sejamos limpos por ele. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para serdes meus. Uma vida frutífera no Espírito é uma vida que vive em santidade. Terceiro,
participar da missão do reino. Devemos, em primeiro lugar, permanecer em Cristo. Em segundo lugar, permitir ser limpos por Cristo. Agora, devemos entender que o permanecer e o santificar vão gerar frutos em nós com o propósito de sermos agentes do reino nesta terra. Quando cumprimos isso, Deus é glorificado, porque daremos muitos frutos. Fomos escolhidos para esta obra. Nossa missão é ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Vemos aqui dois tipos de fruto: o fruto do Espírito em nós, que é o caráter, e o fruto de nossa missão, que são as vidas ganhas para Jesus através do amor. Contaminaremos o mundo à nossa volta. Nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos impactar a nossa sociedade pelo que somos e não apenas pelo que fazemos. É caráter, mais testemunho, e os sinais seguirão os que creem. Não é necessário apenas que os frutos sejam gerados, mas que eles permaneçam. Falta de discipulado é falta de amor. Precisamos refletir nesta hora. Somos um povo que se importa? Precisamos voltar ao início e nos apaixonar pelos perdidos. Deus vai nos dar vidas frutíferas quando nos dispusermos a participar de sua missão integralmente. Eu quero concluir com o entendimento de que devemos, em primeiro lugar, permanecer em Cristo. Em segundo lugar, permitir ser limpos por Cristo e ainda participar da missão do reino. Uma boa notícia: temos promessas lindas de Deus para aqueles que quiserem e se tornarem frutíferos pelo Espírito Santo. Não é pelo esforço, é pela graça e provisão de Deus. Pela graça fomos salvos e chamados a toda boa obra preparada para nós. Pediremos o que quisermos e nos será feito. Nossa alegria será completa. Seremos chamados de amigos de Jesus. As promessas são lindas, mas são para aqueles que permanecem e dão frutos. Que Deus nos ajude a ser cristãos produtivos através do Espírito Santo. Vamos orar? Deus maravilhoso, louvamos ao Senhor por esta oportunidade concedida a nós de levarmos a Tua mensagem que transforma, a Tua mensagem que dá vida. Agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar este lar, que o Senhor venha abençoar este comércio que ouve-nos agora, abençoar, ó Pai, a cada um dos telespectadores. Meu Deus, que a Tua mão seja estendida em favor de todos que nos assistem. Senhor, eu quero te pedir a cura para as enfermidades. Eu quero te pedir solução dos problemas e já quero te agradecer, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Infelizmente, temos que parar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Na semana que vem, nós voltaremos com muito mais. Não baixe a guarda, continue em guerra contra o pecado. Nessa luta, nós não estamos sozinhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ore para que Deus liberte a todos os fumantes, especialmente aqueles com os quais você convive. Faça o que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas, para livrá-las até mesmo da morte. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Nós ministramos a bênção de Deus sobre a sua família, em nome de Jesus.